Queria começar trazendo um pouco da CBRE, a atuação de vocês aqui no Brasil. Vocês atendem vários mercados. Qual mercado está mais quente, qual está mais frio e onde vocês estão, para onde vocês estão olhando? Bom, a CBRE, como você sabe, ela tem 250 anos de história, né? Aqui no Brasil nós somos presentes há 43 anos e basicamente nós temos uma visão bastante ampla do mercado, tanto no mercado proprietário quanto no mercado do ocupante de espaço. E nós prestamos serviços para ambos, cobrindo todo o ciclo imobiliário, desde a criação de um empreendimento imobiliário até a venda, comercialização dele, locação, e quando ele pronto, da administração predial, e para o ocupante, toda a análise e estratégia de ocupação também. Então, isso nos dá uma visibilidade muito grande, né? E, de certa forma, acompanhando todos os mercados, as principais capitais brasileiras, a gente vê que esse retorno, nesse pós-pandemia, os escritórios estão começando a ganhar atração novamente, né? A gente percebe isso em quase todos os mercados, notadamente o mercado de São Paulo. Apesar da amplitude do mercado, são várias cidades numa só, nós percebemos a reação muito forte de algumas regiões, principalmente as regiões mais centralizadas, como, por exemplo, os Jardins, né, onde a taxa de vacância, por exemplo, hoje ao redor de 7%, muito inferior de algumas outras regiões, onde os inquilinos privilegiaram localização nesse retorno pós-pandemia. E também interessante observar que nós agora, no terceiro trimestre, constatamos um dos melhores trimestres históricos de absorção do mercado. Nós batemos este ano, né, acumulado do ano, mais 600 mil metros quadrados de escritórios, precisamente 640 mil metros quadrados de absorção bruta, o que é bastante positivo. Se continuar assim até o final do ano, possivelmente nós vamos passar a absorção do ano anterior também, o que mostra aí uma ampla recuperação do mercado. Excelente. Você vai moderar um painel sobre escritórios. É um setor que sofreu bastante durante a pandemia, por razões óbvias, a gente não precisa aqui explicar. Mas que também está recuperando rápido, especialmente no Brasil. Se a gente olha alguns países da Europa, nos Estados Unidos, é uma retomada mais lenta. Quais são as provocações, quais são os pontos, né, os takeaways que você vai levar para essa discussão? E o que você espera ouvir em termos de dores e também de pontos positivos de quem investe e opera no setor? Não, bom ponto. Eu acho que a provocação é justamente essa, né? O Brasil, ele tem mostrado uma recuperação dos escritórios muito maior do que, por exemplo, a Europa e Estados Unidos. Na Ásia, por exemplo, Ásia e Pacífico, essas regiões elas estão com um retorno aos escritórios muito similar ao Brasil e a gente consegue identificar algumas semelhanças, né? Por exemplo, a moradia das pessoas, residências menores, ou seja, não tem aquela acomodação necessária para fazer um trabalho remoto como em outros países. O transporte, né, casa-trabalho, também é mais difícil nessas regiões, então muitas vezes a relocalização do escritório próximo do transporte coletivo favorece esse tipo de retorno. Então, de fato, a gente tem observado trimestralmente um retorno maior. Hoje já é possível afirmar que 70% dos edifícios pesquisados, um universo em torno de 500 prédios dentro da cidade de São Paulo, já observam uma taxa de retorno entre 70% e 80%. Isso equivale a mais ou menos 3 dias e meio por semana no escritório, né? Muito superior aos Estados Unidos e Europa e muito equivalente também ao que acontece na Ásia Pacífica. Então, de fato, o Brasil ele tem mostrado, e eu acho que a gente não pode esquecer também a questão cultural, né? O brasileiro ele gosta de estar junto, gosta dessa proximidade, isso acho que favorece bastante também esse retorno. Legal, a gente viu até a questão do calor, o ar-condicionado, as pessoas voltando para o escritório, indo para o escritório 5 dias na semana, porque em casa estava muito quente. Esse é um ponto bastante positivo. Agora, ainda existem dores, ainda existem grandes desafios para os investidores, para os proprietários e para quem opera escritórios, e quais são eles? Não, sem dúvida, acho que os desafios eles são constantes, né? Mas nesse pós-pandemia ficaram mais evidentes. Então, o projeto de escritórios hoje ele precisa contemplar novidades. Acho que a gente não pode trabalhar e esperar que o seu colaborador retorne ao escritório pensando e trabalhando sempre num projeto similar ao que você fazia 10 anos atrás. Então, hoje os edifícios, a questão da localização que já bem colocou, mas os edifícios eles precisam pensar em facilidades, né? De maneira que você consiga prover dentro do ambiente mais infraestrutura, como comida, alimentação em geral. Então, tudo isso hoje favorece que o colaborador volte. Áreas externas começaram a ganhar um ponto adicional também.
Então, a combinação desses fatores hoje tem estimulado o retorno. Então, obviamente, os investidores, os proprietários, olhando isso, alguns talvez comecem a reposicionar seu portfólio, muitas vezes fazendo retrofit nos próprios prédios, né? O inquilino, da mesma forma, está olhando para dentro, olhando para aquele espaço de trabalho, já não é mais tão convidativo como era no passado, do jeito que estava, não ia conseguir trazer o colaborador de volta, então também está repensando seus interiores, e tudo isso junto está levando a gente para um outro workplace, né? Um outro ambiente, diferente daquele que a gente conhecia aí no pré-pandemia. Então isso está sendo bastante desafiador, e nós, como empresa CBRE, a gente está junto, tanto do proprietário quanto do inquilino, para tentar criar esse caminho aí de retorno para ambos. Legal. Existe uma equação que vale para qualquer setor e no mercado imobiliário é especialmente verdade, que é quando a oferta cai e a demanda se mantém, o preço sobe. No mercado de escritórios, a gente não tem, se eu não me engano, uma grande oferta contratada para os próximos anos, em termos de entrega. O quanto isso ajuda o preço a se manter ou até a subir em determinadas regiões, como a gente viu na Faria Lima? Eu acho que isso é uma verdade não absoluta. A gente precisa tomar cuidado, por exemplo, as grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Cada região tem sua realidade. A regra vale, né? Oferta e demanda, a regra vale para todas elas. E cada região precisa ser observada essa regra. Cada região tem uma realidade distinta. Então, de fato, regiões onde a procura foi maior e a dificuldade de produção é grande, como por exemplo Faria Lima, que você bem colocou, de fato os preços subiram, né? E a gente ainda acredita em espaço mais para subir. Agora, outras regiões onde a oferta que entrou foi grande, ainda encontra a dificuldade, o desafio de absorver todos esses espaços. Então, os valores de locação ainda não subiram tanto, né? Ainda são bastante estáveis e talvez permaneçam assim por mais alguns meses, até que essa oferta se estabilize. Então, o importante é analisar a região que você está inserido para realmente ver ali dentro daquele micro-localização que de fato está afetando o mercado. De fato, o novo estoque está mais controlado, a previsão desse ano ainda assim é superior ao ano passado, praticamente o dobro de entregas previstas para São Paulo em relação ao ano passado, mas dentro de uma cidade como São Paulo tão grande, não assusta tanto, né? Então, mas tem de manter a vacância ainda estável por mais alguns meses. A gente não vai ter tanta pressão por preço nos próximos meses. Legal. Em algumas regiões. Fora de São Paulo, já existem São Paulo e Rio, mas o Rio nos últimos anos ficou muito devagar. Fora de São Paulo, já existem boas oportunidades que justifiquem a entrada de um capital mais institucional? Eu acho que sempre fora do eixo Rio-São Paulo a gente tem que analisar com muita seletividade, né? Mas sem dúvida nenhuma oportunidades existem. Grandes capitais, você pega Curitiba, Belo Horizonte, né? Brasília, que cresceu muito nos últimos anos também, mas ainda é muito vinculada à demanda do governo, mas tem também o setor privado atuando já. São capitais que precisam ser observadas, Nordeste pontualmente também. Então, sim, existem oportunidades, não na mesma escala que a gente encontra em São Paulo ou mesmo Rio de Janeiro, mas requer bastante análise e atenção com relação à localização, projeto, né? E a que público está se destinando. Então, isso é bastante interessante, mas agora, o mercado de escritórios também, acho que é importante ressaltar, ele não atende apenas ocupantes de escritórios, né? Acho que o mercado de escritórios, se o prédio bem projetado e bem planejado, ele pode atender outros usos, como saúde e educação também. Então, acho que hoje em dia a gente não pode ficar refém de apenas um setor especificamente. A gente tem que abrir os olhos aí para outros setores, principalmente se você sai desse eixo Rio-São Paulo.